bem-vindos a mais um Desporto em Análise com Hermínio Loureiro para fazer a análise dos jogos e da atualidade desportiva da semana. Bom dia, Hermínio. Bom dia. Exatamente, vamos começar pelo futebol, porque para dar uma informação, o Ricardo Silva já não é treinador da Oliveirense. Henrique, ele que não terminou bem a época, porque foi a descida da Oliveirense à Liga 3. Dar nota que Ricardo Silva foi também treinador do Passos Ferreira e da Oliveirense, fez 11 jogos na Oliveirense, e portanto as duas equipas que desceram de divisão foram treinadas por Ricardo Silva, e esta semana, estranho ou não, Ricardo Silva foi anunciado como o novo treinador do Lusitana de Lourosa. Portanto, são coisas do futebol, não é? Portanto, segundo aquilo que nós conseguimos apurar, Ricardo Silva não aceitou continuar na Oliveirense, na Liga 3, porque talvez tinha contactos e convites de outras divisões superiores, e veio a concretizar-se. Portanto, vai substituir Pedro Miguel no comando técnico do Lourosa, e portanto fica aqui esse registro, o Ricardo Silva a ter aqui uma boa oportunidade, mais uma oportunidade, para poder desenvolver um bom trabalho nas competições profissionais. Ainda no futebol, dar nota que o Futebol Clube Pinheirense fez a festa e acabou por não subir de divisão. Portanto, há uma interpretação no critério do desempate feita pela Associação de Futebol de Aveiro que não é favorável ao Futebol Clube Pinheirense, e portanto o Aguinense foi um clube do Concelho de Anadia, foi o clube que acabou a Associação de Futebol de Aveiro por decretar a subida. Tanto quanto julgamos saber, o Futebol Clube Pinheirense vai recorrer a todos os meios para poder, naturalmente, bem alicerçada na sua posição e na sua interpretação relativamente àquela matéria. Há declarações do treinador que são muito fortes, porque efetivamente isto é um balde de água fria que cai sobre um grupo de trabalho que lutou, que primeiro perguntou como é que eram as coisas de subida, foram informados de uma maneira e depois os resultados acabam por ser outros. Isto deixa uma frustração enorme, e portanto vamos ainda aguardar pelos recursos que o Pinheirense anunciou que iria falar. Dar nota também que agora durante o mês de junho vai-se realizar no Complexo Desportivo do Mergulhão o Mundialito Césars. Portanto, estamos a falar de 29 clubes, estamos a falar de 78 equipas, 1250 atletas, 218 jogos. Estamos a falar de, no dia 13 e no dia 14 de junho, juvenis iniciados e petizes, e depois 20 e 21, infantis A e B, benjamins B e traquinas B. Os padrinhos deste Mundialito são o Manuel Francisco e o Justino Marques. Eles são treinadores de referência históricos do Futebol Clube Cesarense, e, portanto, no Complexo Desportivo do Mergulhão prevê-se muita animação para estes dias 13, 14, 20 e 21. Ainda relativamente ao Cesarense, voltamos aqui ao Cesarense, mas mais à frente. Muito bem, vamos então passar ao basquetebol. Vamos ao basquetebol, e hoje é o dia D, ou seja, hoje mesmo a Oliveirense joga com o Benfica no terceiro e decisivo jogo para a União Desportiva Oliveirense. Portanto, todos os caminhos hoje vão dar ao pavilhão Salvador Machado, onde a Oliveirense tem o terceiro jogo do play-off entre o Benfica. Como sabes, este play-off, esta meia-final é à melhor de 5, e portanto 3 vitórias garantem a passagem à final. O Benfica já leva 2, venceu o primeiro jogo por 98-76 e o segundo jogo por 86-81. Há uma diferença muito grande entre as equipas, temos que reconhecer, Henrique, e portanto o Benfica é claramente a equipa mais forte, na minha opinião, do nosso campeonato. Portanto, é o mais sério candidato à conquista do título, que passa a ser o quinto, o penta do Benfica, e o sétimo consecutivo de Norberto Alves, porque ele tem 2 na Oliveirense e depois tem 4 no Benfica, e portanto pode conquistar o pentacampeonato para o Benfica. É um plantel muito equilibrado,
é um plantel construído não para o nosso campeonato, mas para competições europeias. O Benfica tem um forte historial nessa matéria. É um Benfica com muitos recursos e muitas soluções, e um Oliveirense limitado, ainda por cima limitado também, com a utilização excessiva de alguns jogadores, e também pelo castigo do jogador McIntosh, que ainda não pode dar o seu contributo à equipa no jogo de hoje. Eu diria que há ainda uma possibilidade forte de Oliveirense vencer hoje o Benfica, mas para isso precisa de ser uma Oliveirense quase perfeita, ou seja, a jogar na perfeição e a ter um dia menos positivo para o Benfica. Benfica que já está na cidade de Oliveira das Meias desde ontem à tarde, hoje de manhã está a treinar no recinto do jogo, no pavilhão Salvador Machado, e portanto, como disse, prepara convenientemente e com todo o cuidado esta eliminatória. O Norberto Alves sabe bem do que é jogar no Salvador Machado, ele já viveu fortíssimas emoções no Salvador Machado, já perdeu cá jogos também ao serviço do Benfica, ganhou muitos ao serviço da Oliveirense, portanto eu acho que estão reunidas todas as condições para um grande espetáculo de basquetebol. É hoje às 19 horas, no caso de haver segundo jogo é no sábado às 4, portanto o quarto jogo é no sábado às 4, e depois o quinto e decisivo jogo a acontecer é o fator casa a decidir, é no Pavilhão da Luz. Quanto à rotação dos jogadores do Oliveirense, deixa-me destacar aqui um jovem jogador. Ele é formado na Oliveirense, ele jogou muito tempo na equipa B este ano, no campeonato da segunda Divisão, que é o Miguel Fonseca, que é um jovem jogador. Ele, para além de bom jogador, é um bom aluno, um bom estudante, consegue conciliar a carreira académica com a parte desportiva, e ele tem dado uma excelente resposta, ou seja, sempre que é chamado, recordo o jogo com o Ovarense, a reviravolta do jogo com o Ovarense é dada por ele. Miguel Fonseca, quando entra, dá tudo o que tem, o que pode, e também no Benfica, por exemplo, no primeiro jogo, a atitude defensiva do Oliveirense melhorou muito com o Miguel Fonseca em campo, e portanto é bom quando jovens jogadores feitos na União Desportiva Oliveirense têm estas oportunidades de se mostrar. Obviamente que não é um jogador ainda preparado para fazer um jogo todo, mas é um jogador para ter minutos e naturalmente para poder competir. Estes jogadores nesta idade precisam de minutos e, portanto, às vezes a rotação por outras equipas é uma parte importante, mas eu não queria deixar de registar quer a oportunidade que o próprio João Figueiredo tem dado ao Miguel Fonseca, mas ele agarra as oportunidades com todo o empenho, com toda a determinação, e tem sido muito interessante ver o comportamento do jovem Miguel Fonseca. Dar nota também, também quando entra e quando tem quando participa nesse lance decisivo que faz a reviravolta, também ajuda a galvanizar o público. É isso. Nós temos dito aqui muitas vezes, naquilo que diz respeito ao clube mais representativo do Conselho, que é o Oliveirense, a importância de ter referências locais, não é? Nós já aqui falámos, por exemplo, a SAD do futebol não tem uma referência local, nem na equipa técnica, ou seja, tem 10 treinadores. A referência da Oliveira das Meias na SAD da Oliveirense no futebol é o Sr. José Bareiro, que é o técnico de equipamentos, o vulgo roupeiro, não é? Portanto, também há poucas referências, também isso também é válido para o hóquei patins, falaremos a seguir também relativamente a essa matéria, e portanto é sempre importante ter fatores locais que possam criar esta empatia, esta atração com os jovens, com o público, e nesse aspecto o basquetebol tem feito isso bem, e o Miguel Fonseca tem sido o grande exemplo de trabalho de formação e de oportunidade ao mais alto nível, porque nós estamos a falar das 4 melhores equipas de basquete em Portugal, ou seja, Benfica, Sporting, Porto e Oliveirense. Portanto, estamos a falar a jogar a um nível muito, muito, muito alto. O Oliveirense hoje, este ano, esteve nos pontos altos, não venceu ainda nenhuma competição, mas esteve nos pontos altos todos, e portanto é bom quando há jovens a terem oportunidade e terem minutos de jogo, e portanto eu queria salientar este comportamento do Miguel Fonseca, que tem agarrado as oportunidades, mas também do João Figueiredo, que lhe tem dado essas mesmas oportunidades. Relativamente ao hóquei patins, como eu disse, Henrique, que íamos falar do hóquei patins, a época terminou para o Oliveirense, já há novo treinador para o próximo ano.
é Hugo Caleta, ele é treinador da equipa B do Benfica, é alguém que está habituado a trabalhar com jovens, estamos a falar de alguém que tem colocado jovens ao mais alto nível. O Zé Miranda é um bom exemplo disso, é hoje indiscutível na nossa seleção nacional e é um produto da formação do Benfica, que depois também passou pelo Mures e foi sempre tendo minutos e foi sendo muito acompanhado por este Hugo Caleta e, portanto, o treinador chega, naturalmente, com muito trabalho para fazer, vai ter um plantel muito diferente daquilo que a Oliveirense tinha, porque Lucas Martínez vai para o Tricino, Franco Platero vai para o Liceu da Corunha, o próprio Diogo Lemos vai para o Valongo, portanto, aqui, aquilo que eu estava a falar da formação do Miguel Fonseca, dar este exemplo, o Diogo Lemos foi alguém que foi campeão nacional pela Oliveirense, nos escalões de formação, e agora vai para o Valongo, não é? Ou seja, isto tem muito a ver também com a própria filosofia dos clubes, mas eu percebo que há aqui situações que precisam de ser melhor comunicadas, porque este jovem, como disse, deu alegrias ao Oliveirense, foi campeão, houve um investimento forte ao Oliveirense na construção da carreira deste jovem Diogo Lemos, que até teve minutos também, quer na Champions League, quer no campeonato, esta época, e agora, segundo aquilo que conseguimos apurar, vai jogar para o Valongo, porque a Oliveirense tem um sistema de contratação onde os contratos são feitos e são todos depositados na Federação Portuguesa de Futebol, têm descontos todos para a Segurança Social, têm todos seguros associados e, portanto, há aqui um custo suplementar. Não se pode só pensar no prémio aos próprios jogadores, há aqui uma série de encargos e na construção de um orçamento global tudo isto pesa, não é? E, portanto, mas é com alguma mágoa que vejo sair o Diogo Lemos e que lhe desejo a ele a maior felicidade, tal como também ao Hugo Caleta, e segundo também se vai constando, Ricardo Jeitoeira vai continuar ligado ao Oliveirense, portanto, ou à formação, a coordenar a formação, ou mesmo como adjunto do Caleta, mas, portanto, como digo, a época tem que ser preparada de outra forma, até porque, como disse, há uma grande rotação de jogadores. Quanto ao afastamento da Oliveirense pelo Futebol Clube do Porto, o Futebol Clube do Porto vinha muito moralizado da conquista da Champions, não é? E, portanto, o jogo em Oliveira das Meias é um jogo muito equilibrado, casa cheia, importante, à semana e à noite, às 9 da noite, mas a Oliveirense soube reagir a um contratempo, que é o duplo cartão azul ao João Souto, ou seja, apanha 4 minutos, fica em underplay durante 4 minutos, o Porto passa para a frente nessa fase, portanto, moraliza-se, passa para a frente, a Oliveirense não se atrapalhou e conseguiu empatar. O jogo estava muito encaixado entre as duas equipas, mas quando tu dás quando há uma distração de segundos que sejam ao Gonçalo Alves, ele não perdoa. E isso foi o que aconteceu. Há uma entrada derrompante de um jogador do Oliveirense que não esperou ali mais um bocadinho, não teve ali a paciência, tentou desarmar o Gonçalo Alves conseguiu ultrapassar o adversário e a seguir faz uma esticada daquelas sem qualquer hipótese para o guarda-redes e, portanto, foi esse golo, que é um grande golo do Gonçalo Alves, ele também já foi jogador do Oliveirense, mas estas distrações em alta competição pagam-se muito caro e, portanto, levou ao afastamento do Oliveirense. Já agora, só para que os nossos ouvintes e telespectadores possam também ir acompanhando, o Futebol Clube Porto já jogou com o Sporting e perdeu, e, portanto, no primeiro jogo das meias finais, o Sporting foi mais feliz frente ao Futebol Clube do Porto. Muito bem, vamos então agora ao ciclismo. Vamos ao ciclismo para falar aqui também rapidamente sobre o Grande Prémio Beiras e Serra da Estrela. Rui Carvalho foi o melhor ciclista. A equipa da G-Group Holding Simboldes Oliveirense teve um bom desempenho, teve alguns azares, algumas quedas, mas foi estando nas fugas do dia durante... É um grande prémio muito engraçado, paisagens deslumbrantes, ou não seja, na região da Serra da Estrela, mas depois também é muito difícil e muito exigente para os corredores, ainda por cima corrido em temperaturas altas, e portanto, mas o destaque, o Rui Carvalho é, como eu digo, o ciclista em evidência, é o melhor classificado da equipa, mas eu gostava de destacar aqui o comportamento do José Fernandes. Porquê? É um jovem e o José Fernandes foi o primeiro
a passar no alto da torre na Serra da Estrela. Ou seja, estamos a falar do ponto mais alto, estamos a falar do ponto mais difícil, não era lá que terminava a etapa, mas o primeiro ciclista a passar no alto da torre foi da equipa da Oliveirense, foi o José Fernandes, e portanto queria também fazer aqui este destaque, porque é importante perceber que nestes momentos altos os ciclistas da Oliveirense também procuram estar, e portanto aqui uma palavra de apreço para o José Fernandes. Agora então, o nomeado da semana. Antes do nomeado da semana, permite-me, Henrique, só aqui 3 ou 4 apontamentos. Um que tem a ver com o torneio, é o primeiro torneio Manuel Santos Gomes, que se vai realizar em Fajões, 5, 6 e 7 de junho. Portanto, também aqui o Grupo Desportivo de Fajões a juntar os jovens e a fazer um primeiro torneio, a qual deu o nome do Comendador Manuel Santos Gomes. Portanto, 5, 6 e 7 de junho, já há pouco falámos aqui do Mundialito Césars. Depois também para a nova presidente do Sporting Clube Restelo, a Zenaida Frias, ou seja, é mais uma mulher no Sporting Clube Restelo, portanto não é a primeira vez, não deixa de ser engraçado, e digo isto com satisfação, porque é sempre importante ver mulheres a dirigir clubes desportivos e a estar à frente de projetos, e portanto aqui desejo também as maiores felicidades à Zenaida Frias. Ela tem uma boa equipa e portanto o Sporting Clube Restelo aqui uma vez mais a inovar, é um clube histórico do concelho de Oliveira de Azeméis. Por falar em dirigentes, o Luís Pinho do Cesarense apresentou a demissão e, portanto, vai haver eleições nos órgãos sociais do Futebol Clube Cesarense, portanto, um assunto também para acompanharmos com alguma atenção. E uma palavra para o Cucujães Sub-23, porque na Taça das Esperanças da Associação de Futebol de Aveiro, na Taça, a vitória do Cucujães sobre o Rocas do Voga, e, portanto, venceu a Taça de Esperanças em Sub-23 o Atlético de Clube Cucujães, o ACC, que vai disputar no próximo sábado a Supertaça com o vencedor do campeonato, que foi o Rocas do Voga. Portanto, voltam a jogar. Os dois que disputaram a taça voltam agora no próximo sábado na Aldeia do Futebol, e, portanto, os Sub-23 do Cucujães a procurarem mais um troféu, neste caso a conquistar, será a Supertaça. E agora sim o nomeado da semana, e continuamos em Cucujães. O nomeado da semana é um grande clube de Cucujães, que é o Núcleo de Atletismo de Cucujães, o NAC, que faz 50 anos, que assinalou com pompa e circunstância esta data redonda, estes 50 anos. Teve a presença do Domingos Castro, o presidente da Federação de Atletismo, e fez questão de homenagear o NAC neste trajeto de 50 anos, mas sem esquecer aquela que, na minha opinião, é a maior referência do Núcleo de Atletismo de Cucujães, que é o António Pinho. Ele fazia tudo no Núcleo de Atletismo de Cucujães. Ele foi atleta, foi treinador, era dirigente, tudo o que era preciso fazer o António Pinho fazia. Infelizmente desapareceu muito cedo, deixou-nos de uma forma repentina, e deixou a toda a comunidade esportiva e a todos em geral chocados com este desaparecimento. Mas nestes 50 anos teve bem o NAC, teve bem a Federação de Atletismo, o presidente Domingos Castro, a homenagear o António Pinho nestes 50 anos, porque são estes primeiros 50 anos do NAC. O nome do António Pinho é incontornável e, portanto, é indissociável desse trajeto glorioso do NAC nestes 50 anos, e teve muito bem também a direção do NAC ao lembrar o António Pinho, tal como, volto a dizer, a própria Federação de Atletismo. Muito bem, foi o Desporto em Análise desta semana, num dia relevante. É um dia importante, Henrique, porque pode ser o dia de ou a Oliveirense continua em competição ou termina a época. E termina a época se perder. Portanto, ou seja, são os play-offs. A Oliveirense não teve fator casa na eliminatória com o Ovarense, e no jogo decisivo, no terceiro jogo, foi vencer o Ovar, e portanto eram 3 jogos, 2 vitórias chegavam. Agora à meia-final são 5 jogos, são 3 vitórias. O Benfica está a ganhar por 2-0. Vamos ver. Se o Oliveirense hoje ganhar, vai haver quarto jogo, e depois eventualmente pode haver quinto jogo, mas será sempre no Pavilhão da Luz. Portanto, os amantes do basquetebol têm hoje uma oportunidade para apoiar o Oliveirense, poder tendo outro jogo no próximo sábado, ou então para aproveitar para se despedir dos jogadores que fizeram, como disse, uma época muito interessante,
o Oliveirense continua nas 4 melhores equipas do nosso país e uma época muito interessante, estando nos pontos altos, mas não ganhando nada até ao momento, como disse, mas é de realçar o ter estado, era um dos objetivos de João Figueiredo no início da época, que nos disse aqui, e do Rui Lopes, que nos disse aqui nos nossos microfones, e portanto convido todos a irem hoje às 19 horas a apoiar a Oliveirense no jogo importante, mais importante para o Oliveirense do que para o Benfica, porque o Benfica ainda tem mais oportunidades caso perca o jogo de hoje, mas será seguramente um grande jogo, porque Oliveirense e Benfica são sempre grandes espetáculos e, portanto, vai valer a pena seguramente às 19 horas no Salvador Machado. Vamos lá todos dar o nosso apoio à União Desportiva Oliveirense. Muito bem, o convite está feito, foi o Desporto em Análise desta semana. Muito obrigado e bom dia.